Bom dia, irmãos. Eu quero aproveitar a bola levantada pelo irmão Eduardo na leitura do texto, música cantada pela equipe de louvor, né? Vocês destacaram lá Romanos 11, né? Maravilhosa sabedoria de Deus, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os seus caminhos, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, aproveitando, né, essa bola levantada aí, vamos dar um corte, né? Vamos cortar e vamos ler. O primeiro é o texto sequencial de Romanos 12, versículo 1 e 2, e depois o texto de 1 João 2, de 15 a 17. Já que tudo é para ele, por meio dele, e insondáveis são os seus caminhos. Portanto, Paulo, nosso irmão Paulo, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em nosso meio. Vivemos em uma sociedade que nos cerca com inúmeras vozes e convites. Somos constantemente bombardeados, e muito mais agora com acesso à internet, né? Por mensagens sobre o que devemos valorizar, o que devemos buscar e como devemos viver. É tentado fazer a nossa cabeça, aí na linguagem mais popular. Mas, como seguidores de Cristo, como discípulos, somos chamados a um caminho diferente, a um comportamento que redefine o nosso propósito e a nossa fidelidade. Hoje, com a ajuda do Espírito Santo, né, à luz da palavra de Deus, nesses dois textos, vamos tratar esse conflito de fidelidade, né? O chamado à transformação em Romanos 12 e a ordem de não amar o mundo em 1 João 2. Quais são as perguntas que nos apresentam diante? Quem ou qual é o seu maior amor? Ou quem ou o que domina o seu coração? Em Romanos 12, no versículo 1 e 2, nós temos uma chamada aqui, né? Um chamado radical. Somos chamados aqui à lógica da transformação. O apóstolo inicia Romanos 12 marcando uma transição crucial na sua epístola. Nos 11 capítulos anteriores, ele estabeleceu a gloriosa doutrina da justificação pela fé e as misericórdias de Deus. E agora, no capítulo 12, ele mostra a resposta prática a essa graça salvadora. A nossa prática surge da nossa doutrina. Primeiro, verso 1, do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A base aqui
é a misericórdia. O apelo de Paulo não é uma lei arbitrária, mas uma súplica motivada pela infinita graça de Deus manifestada em Cristo. O sacrifício é vivo. Diferente dos sacrifícios do Antigo Testamento, este é um sacrifício vivo. Significa que o crente deve dedicar a totalidade do seu ser, o vosso corpo, que na Bíblia muitas vezes representa pessoa integral. Dedicar o nosso corpo, o vosso corpo, a Deus de maneira contínua e consciente. A vida cristã é uma oferta diária. E também o culto racional. Não é um ritual cego, mas um serviço a Deus que envolve o quê? A nossa mente, o discernimento, a razão. A nossa dedicação a Deus é uma escolha inteligente e fundamentada, que é a única resposta lógica aqui, a misericórdia de Deus. E no verso 2, o perigo da conformidade e o poder da transformação. E não vos o quê? Conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis. O verbo fala de não adotar a forma exterior ou o padrão deste mundo, ou século, né? O mundo tem um padrão. O mundo tem valores, ambições, prioridades, que procura nos moldar. Como aquele carimbo, né? Bate no papel e deixa a marca ali, né? E somos chamados a quê? A não nos conformar. O verbo fala de não adotar a forma exterior. Mas somos chamados a quê? A transformar-nos. Metamorfose. Né? Uma mudança radical e profunda da natureza. Vemos ali, né, a lagarta, quando vira uma borboleta, é uma transformação radical. Né? E essa mudança não é superficial, mas essa mudança é interna, é no meu ser, é no meu coração. E a chave para tudo isso é o quê? A mente. A nossa transformação, a nossa mudança começa na nossa mente. Né? A renovação mental é o processo pelo qual o Espírito Santo muda nossos pensamentos, muda nossos julgamentos, muda os valores, muda nossas perspectivas, realinhando-as com o quê? Com a palavra de Deus. E se a mente não for renovada, continuaremos a pensar e a viver pelos padrões do mundo, mesmo que as nossas ações externas pareçam religiosas. Nós temos que tomar o cuidado de não sermos envolvidos pelos padrões do mundo, mas sempre buscar em Deus, na sua palavra, a renovação da mente. Para quê? Para andarmos em conformidade com Deus. Já que tudo é para Ele, por Ele, são todas as coisas. E quem é acima do nosso Deus? Então temos o quê? Aceitar as suas misericórdias, buscá-lo em sua palavra, transformar a nossa mente e o nosso coração, não nos conformarmos com aquilo que nos é apresentado, mas checar, né? Checar com a palavra. Qual é o propósito disso tudo? Discernir a vontade
de Deus. A mente transformada está apta para experimentar e discernir a vontade de Deus. E qual é essa vontade? Ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. A não conformidade leva ao conhecimento íntimo e prático do propósito de Deus para a nossa vida. De manhã, falando sobre heresias e da importância que tem as Escrituras, né? Para nós não nos conformarmos com isso que se apresenta para nós como evangelho, às vezes facilidades, barganhas. Não, isso não é. Isso não é a palavra de Deus. Isso não é a vontade de Deus. E tudo isso, diante de tudo isso, nós temos uma incompatibilidade. Em 1 João 2, que é o quê? Se eu não atentar para isso que Paulo está dizendo, de me renovar, de buscar a vontade de Deus, eu vou correr no perigo de quê? De amar o mundo. Se Romanos 12 nos dá o método, a transformação mental para a não conformidade, 1 João 2 nos dá a urgência e a definição do porquê e contra o que estamos lutando. O não conformar com o mundo, o não ameis o mundo, os seus conflitos de amores no verso 15 de 1 João 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse sentido de mundo que João está falando não é a criação física de Deus, porque ele ama o mundo em João 3,16. Não é as pessoas, mas é o quê? É um sistema. Esse mundo que João fala é um sistema organizado da humanidade que vive em rebelião contra Deus. E que há um príncipe e que há um mentor por trás de tudo isso. Esse mundo de que João fala, esse sistema tem um mentor, né? E nós sabemos quem é. É a esfera moral e espiritual dominada pelos princípios e poderes que se opõem a Cristo. E qual é a ordem radical também em João? Não ameis o mundo, não ameis esse sistema. Cuidado, né? O amor aqui é o amor de lealdade, de devoção, de prioridade. A incompatibilidade é total. A devoção ao sistema humano é mutuamente exclusiva, exclui a devoção ao Pai. Não dá para você amar a Deus e amar ao mundo. Não dá, né? E a ordem é radical. Não ameis o mundo. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência de amar o mundo? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma declaração séria de João. Se o mundo é o nosso maior tesouro, Deus não é. E você não pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. E qual é essa anatomia da mundanidade? No verso 16. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Que mundo? Desse sistema que se opõe a Cristo. João destrincha o sistema mundano, né? Ele divide aí 3 categorias de tentação, que ecoam a tentação original no Éden e a tentação de Cristo no deserto, no verso 4. Mateus 4 e Gênesis 3, 6. A concupiscência da carne é o desejo desordenado e egoísta que procede da natureza humana caída. Inclui o quê? Prazeres físicos, vícios, gula e satisfações carnais, que ignoram a vontade de Deus. A concupiscência dos olhos, o desejo alimentado por aquilo que vemos e nos atrai.
frequentemente relacionado ao materialismo, luxúria, inveja de bens e o fascínio, né, pela aparência externa. É o querer ter e possuir o que é visível, né? Falamos disso na escola dominical, esse consumismo doido, né? E tem a soberba da vida. O que é a soberba da vida? A ostentação, o orgulho, a arrogância baseada nas posses, status, realização de vida. É o ego inflado, né? Que busca glória para si em vez de para Deus. E tudo isso não procede do Pai. É o contrário, né? A antítese, né? Do caráter e da vontade de Deus. E é o contraste, né? Entre o que é passageiro e o que é eterno. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, acontece o quê? Permanece eternamente. A sentença do mundo. O mundo e seus desejos estão passando. O sistema mundano é transitório, efêmero, destinado o quê? À destruição. Amar o mundo é investir em algo que está fadado ao fracasso. Agora, a promessa para o crente, aquele que faz a vontade de Deus, que não se conforma, que renova a sua mente, esse permanece o quê? Eternamente. O verbo permanecer é a chave em João, significando o quê? Uma união vital e duradoura. Viver para Deus é investir na eternidade. Então vocês estão vendo o contraste? Eu preciso parar, pensar, avaliar, renovar a minha mente, baseado na palavra. Para quê? Para não amar o mundo e as suas concupiscências, porque se eu amar o mundo, tudo isso vai ser passageiro. Então eu renovo a minha mente para fazer a vontade de Deus, para permanecer eternamente. Dando aqui uma resumida aqui para a gente entender, né, esse caminho de vitória. Romanos 12 e 1 João 2 se complementam perfeitamente. Eles nos chamam à separação do padrão mundano e à transformação pela palavra e pelo Espírito. Por exemplo, atos de Deus em Romanos 12:1 é o quê? Misericórdia. A resposta humana, apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. E qual é o resultado disso? Culto racional. Ato de Deus, em 1 João 2,15, é o quê? O amor do Pai. Qual é a resposta humana? Não amar o mundo. E qual é o resultado? O amor do Pai em nós. Ato de Deus, no chamado de Romanos 12:2. Resposta humana: não se conformar com esse século. E qual é o resultado? O discernimento da vontade de Deus. A realidade, lá em João 2,17, atos de Deus, a realidade. Qual é a resposta humana? Fazer a vontade de Deus. E qual é o resultado? Permanecer eternamente. Então, como vencer o domínio do mundo? Pela dedicação total. Romanos 12:1. Decida diariamente que você pertence inteiramente a Deus. Sua vida é um altar. E nós somos o quê? A oferta. Por isso que o Senhor ensina, quando trazeres a tua oferta perante o altar, veja se não há alguma pendência, né? Por quê? Ele não quer a tua oferta, ele quer você.
Ele quer o teu coração. Ele quer você integralmente, né? Se você oferta, ele quer que você o faça com alegria, não por obrigação ou religiosidade, mas faça com o quê? Com o coração. Pela renovação da mente, Romanos 12:2, esteja o quê? Na palavra de Deus. A Bíblia é a ferramenta de Deus para desprogramar sua mente dos valores mundanos e reprogramá-la com a verdade eterna. O pensamento cristão leva uma vida cristã. Cuidado, irmãos, com a internet. Nem tudo que está lá é verdadeiro e nem tudo que está lá tem boa intenção. Pela vigilância do coração. 1 João 2, 15 e 16. Examine seus amores e suas motivações. O que te motiva? Onde está o seu tesouro? O que alimenta os seus desejos? Por que eu faço isso? Por que eu venho à igreja? Motivações, cuidado, carne, olhos. O que infla o seu ego? Soberba. Rejeite o caminho fácil da concupiscência. Cultive uma vida de gratidão. E pela busca da eternidade, meus irmãos. Tudo isso vai passar. Lembre-se, o mundo é uma ilusão. O príncipe desse mundo está julgado. Falta só o quê? Aplicar a sentença. Por isso, cuidado com aquilo que se apresenta. Às vezes é o quê? Ilusório. Cheque. Isso tem eternidade? Está ligado com a palavra de Deus? Ou isso é apenas modismo, transitório, né? Lembre-se de que o mundo é uma ilusão que o quê? Se desvanecerá. A única coisa que permanece é a vontade de Deus e aquele que a cumpre. Viva com a eternidade em mente, e as tentações temporárias do mundo perderão o seu brilho. Isso vai me comprometer? Isso vai tirar meu foco da eternidade de Deus? Hoje você tem um evangelho que foca aqui agora, né? Na prosperidade, naquilo que você tem, naquilo que você ostenta. Mas e depois? Isso vai passar. Louco! Se te pedirem a tua alma hoje, o que tens para a eternidade? Amados, a palavra de Deus é um espelho. Ao olharmos para Romanos 12 e 1 João 2, somos forçados a perguntar a si mesmo: o que eu estou amando? Meu coração está dividido? Minha mente está mais sintonizada com os padrões de Deus ou com as novidades deste século? E a escolha é clara: o amor do mundo ou o amor do Pai. Não há meio termo. Se você tem amado o mundo, suas ambições, seus prazeres, a sua glória é vã. Mas o Senhor lhe convida, rogo-vos, o Senhor lhe convida, o convite do Senhor é para o arrependimento, para a metamorfose, né, para a transformação. Nesta manhã, né, quero fazer as mesmas palavras do apóstolo Paulo a vocês, né? Rogo-vos, irmãos, né, pelas ternas misericórdias de Deus, comecem hoje o seu sacrifício vivo. Ou deem continuidade ao sacrifício vivo. Coloquem em seu coração, sua alma, sua mente, seu corpo, seus sentimentos, seus desejos, submetendo-os ao domínio de Cristo. Transforme-se, não se conforme. Questione, baseie-se na palavra de Deus. Ame a Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e será amado por meu Pai. E eu também o quê? O amarei e me manifestarei a Ele.
Quer ter uma experiência diferente com Deus? Olha aí. Não é ir para o monte, não. Não precisa. Ame a Deus cumprindo os seus mandamentos. Os guarde. Trabalhe a sua mente. E Deus vai se manifestar a você. Né? Ame a Deus, fazendo a sua vontade. Você permanecerá para sempre. E quando o mundo e toda a sua ostentação se tornarem pó, você, eu, nós permaneceremos. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, pelas tuas misericórdias, perdoa-nos por todas as vezes que amamos o mundo e nos conformamos com os seus padrões. Renova a nossa mente, Senhor. Essa é a nossa oração desta manhã. Transforma o nosso ser e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. E que lhe rogamos, Senhor, que o amor do Pai inunde o nosso coração e que a nossa lealdade seja somente a Ti, Senhor. Perdoa-nos a inclinação do nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a cada dia a não nos conformarmos. Mas queremos ser, Senhor, servos aprovados, obreiros de que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade e que estão alicerçados na verdade, que estão alicerçados em Ti. Promova em nós, Senhor, através do Teu Espírito, o crescimento e o amadurecimento espiritual. Nos dê discernimento e entendimento sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade e sobre os Teus mandamentos. Faça de nós, Senhor, mais sensíveis ao Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos também a nos livrarmos deste mundo que nos assedia, que nos rouba o tempo, que nos faz, que nos quer, que sejamos comprometidos com aquilo que não permanecerá. Pai bendito, Pai de amor, nos guarde. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Amém?